Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que lhe cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. Ali, esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. E as palavras
do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Nós em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Espírito os corações as nossas almas as nossas almas para o Deus nos quer falar. Nós sois a vida, sois amor. Nós sois a graça e a certeza. Sois a graça e a certeza. Deus, pelo sinal da Santa Cruz, e livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, celebramos a Divina Eucaristia no dia do Senhor Jesus, o dia consagrado à ressurreição de Cristo, a Divina Eucaristia, o dia consagrado também à família cristã. É um dia de consagração. Consagrar significa dar a Deus a melhor parte do nosso ser. Consagrar a Deus o nosso tempo, consagrar a Deus a nossa interioridade, entregar a Deus as coisas que nos perturbam, são tantas coisas que nos agitam, entregar a Deus a nossa família, entregar a Deus a nossa comunidade. Estamos aqui para adorar a Deus. Que a nossa adoração não se torne uma ofensa a Deus. Mas, Padre, como? Como que uma adoração pode se tornar ofensa a Deus? Quando eu não me preparo adequadamente para a Divina Eucaristia, quando eu não oro em casa, quando eu não chego cedo aqui no templo para me preparar para que a minha prece seja de fato unida à prece, à oração de Jesus Cristo. O tema da nossa meditação,
A homilia, assim chamada, é uma oração. Por isso requer silêncio, requer paz interior, para que a palavra não caia, não seja semeada assim no ar, no vento. O tema é articular os indícios de arrependimento que agitam o ser com atitudes concretas. O Evangelho nos fala de Deus, nos faz conhecê-lo e amar o seu rosto, melhor ainda, o seu coração. Amemos o coração de Deus, o coração de Jesus. Depois que escutamos Jesus nos explicar acerca do Pai misericordioso, as coisas não podem permanecer como antes. Agora conhecemos Deus. Deus é o Criador, não só é Criador, mas Ele é nosso Pai. É nosso Pai. Fomos regenerados na água do batismo, novas criaturas, filhos de Deus. Por isso que nós oramos a oração maior, mais importante, mais poderosa, o Pai Nosso. Deus sofre quando nos perdemos e faz festa quando voltamos. Jesus disse: não quero a morte do pecador, mas que ele se converta e viva, disse o Pai. Não quero a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Eu vim para que todos tenham a vida e tenham a vida em abundância. Ter a vida, queridos irmãos. No mesmo momento em que ouvimos a narrativa do Evangelho, sentimos sinais evidentes da nossa relação com Deus. Podemos passar de uma religião imatura, movida pelas necessidades, não é assim? Muitas pessoas vivem a religião como se a religião fosse um supermercado. Eu vou à missa porque eu preciso de receber uma graça. Eu vou à missa porque meu filho precisa de uma graça. E quando isso não acontece, muitos abandonam a religião e vão para outras religiões, espiritismo, protestantismo, etc., etc., porque não foram capazes de preservar a fé em meio às dificuldades da vida. Podemos passar de uma religião imatura, movidas pelas necessidades imediatas, à atitude de querer fazer as próprias escolhas de modo autônomo, pensando até que podemos viver sem Deus. Muitos até trocam o Evangelho. Deus nunca falta a sua fidelidade. Deus é fiel. Nunca falta a sua fidelidade. E mesmo se nós nos afastamos e nos perdemos, Deus continua a nos buscar com seu amor imenso, perdoando os nossos pecados e falando interiormente a nossa consciência. A voz de Deus não pode ser cancelada da nossa consciência e da minha consciência. 3 parábolas da misericórdia entraram em colisão com a murmuração dos fariseus e dos escribas. Esse homem recebe os pecadores e come com eles. As parábolas, a ovelha perdida e a dracma, elas alcançam o seu ápice no dito de Jesus, e, consequentemente, a parábola do filho pródigo. E vos digo que, do mesmo modo, a alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Deus se alegra quando o seu filho volta à casa paterna. A misericórdia rompe todas as restrições humanas
em relação ao agir de Deus com os pecadores. Deus não tem a medida que nós temos. Dificilmente perdoamos, não é? E nos lembramos. Quem é aquele dali, um tempo atrás, fez isso, aquilo assim na rua, agora está na igreja como santinho, recebendo a comunhão de joelhos. Isso é julgamento humano. Só Deus sabe, só Deus lê a interioridade de cada um de nós. Não seria exagero se disséssemos que o Pai amoroso, Deus é um Pai amoroso, de fato, é tão imprudente quanto um pastor que abandona 99 ovelhas para salvar uma, quanto uma mulher que vira a casa de cabeça para baixo para recuperar uma quantia insignificante. Assim Deus faz tudo isso para recuperar cada um de nós. Em Deus não existe multidão. 200.000 pessoas. Para Deus existe a pessoa. Para Deus não existe a massa, mas o povo que existe. Para Deus existe a pessoa. O Senhor Jesus revela aos discípulos, nos revela a você, a mim, o coração misericordioso de Deus. E esses discípulos podem se envolver com confiança e alegria no caminho do Evangelho. Muitas pessoas dizem assim, o Evangelho não é para mim, é coisa muito difícil. Nada, é para você sim. Basta confiar em Deus, queridos irmãos. O Evangelho está acima de todo mundo, está acima do Papa, está acima do Padre. O Evangelho está acima de todos nós. Todos nós necessitamos do perdão e da misericórdia de Deus. Todos nós. No que diz respeito à parábola do filho pródigo, há um espelho exitoso da atitude do filho menor, apesar das vicissitudes, porque ele não busca se auto-justificar. Qual é o problema? O problema está em a pessoa buscar a sua auto-justificação. Jesus não me salva, eu agora que vou me salvar. Cuidado. Ele bem sabe, o filho pródigo, bem sabe articular os indícios de arrependimento que agitam o seu ser com atitudes concretas. Isto é, não basta se arrepender, é necessário que tenhamos atitudes concretas. Frutos dignos de conversão. Diz o Evangelho, Lucas 15, 16 a 20. E caindo em si, interessante isso, né? Ele estava fora de si. Ele estava expropriado da sua própria interioridade. E caindo em si, disse, vou-me embora procurar o meu pai e dizer-lhe, pai, pequei. Aqui tem uma pista para a nossa confissão agora da quaresma. Cair em si. Nós fugimos de nós próprios, queridos irmãos. Não vou naquela pregação, não pode falar coisas terríveis, eu vou para outra pregação e vai lá, vai ter flores, palmas, risos, samba, que nada cai em mim, já cai em mim todo dia, toda hora. Cuidado, um dia cai, quando cairá, quando cair, será tarde. Demais. Cair em si é muito importante. É um exercício espiritual. Entrar em si mesmo. Entrar em si mesmo. Diz a palavra, partiu então e foi ao encontro de seu pai. Santo Ambrósio, o bispo que converteu Santo Agostinho, faz o seguinte comentário. Nota como é Deus misericordioso. Depois de ter sido ofendido, não volta as costas ao filho, que arrependido diz-lhe, pai, pequei. Deus não volta as costas. Aquela pessoa que humildemente reconhece seus pecados e diz, eu pequei. Agora, o orgulhoso que diz, eu não tenho pecado, faz de Deus um mentiroso,
e continua no caminho da perdição. Pai, pequei. Eis a primeira confissão que se deve fazer ao Pai misericordioso e árbitro de nossas culpas. E Deus, embora tudo saiba, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que se passa no seu coração, no meu coração, no coração de Felipe. Deus sabe agora o que se passa. Mas Ele espera o nosso arrependimento e a nossa confissão. Simplesmente isso. Porquanto a confissão vocal é de amparo à salvação da alma. Quem se confessa não se perde. Quem se acusa a si mesmo diante de Deus, alivia o peso do pecado que carrega. O acusar-se elimina a vergonha do pecado e a confissão antecipa-se ao acusador. Antes que alguém nos acuse, ou Deus, como juiz, nos acuse, nós nos antecipamos ao juízo. É impossível ocultar algo daquele que tudo perscruta, de Santo Ambrósio. Expõe, portanto, teu medo, mesmo que sabes ser conhecido por Deus. Confessa para que Cristo intervenha em ti, para que a igreja rogue por ti e para que o povo chore por ti. Não temas não alcançar graça. Teu advogado te oferece o perdão. O advogado é Jesus Cristo que nos oferece o perdão. Teu Pai te oferece a graça e teu Salvador te oferece a reconciliação ao amor paterno. Porém, o filho pródigo acrescenta: Pai, pequei contra o céu e contra ti. As atitudes misericordiosas do Pai, símbolo do infinito amor divino, opõem-se no filho mais velho a dos fariseus e dos escribas, que se gabavam de serem justos. Jamais transgredi um só dos teus mandamentos. Cuidado. Muitas pessoas se gabam. Eu não matei, eu não roubei, que pecado eu tenho? Como se o pecado fosse só isso? Ou como se só isso não constituísse um grande pecado? Trata-se do orgulho. Aqui eu entro na meditação do pecado capital, o orgulho. Como eu disse na semana passada, didaticamente, pedagogicamente, há uma divisão do pecado capital. Mas a sua essência espiritual é a mesma. Quem comete um pecado capital, comete todos os outros. O orgulho é um amor desordenado da própria excelência corporal e intelectual, ou o ilegítimo prazer que tiramos da consideração de que ninguém nos é superior. E aí, muitas pessoas chegam a se colocar acima de Deus. Alguns estados se colocam acima de Deus. Algumas ideologias se colocam acima de Deus. Esse pecado capital, aliás, o pecado capital, ele estabelece um modo de vida. O pecado capital não é uma coisa que fica reservada na interioridade da pessoa, não. Toma corpo do corpo da pessoa. É o modo de viver da pessoa. É o modo de viver da pessoa. Me pergunta assim, qual é a sua diversão? A resposta da pessoa já é uma revelação daquilo que a pessoa é. Então, o pecado capital estabelece um modus vivendi. O modus vivendi que é independente, heterônomo do princípio primeiro. O modo vivendi que se antecipa do princípio da causa primeira e da causa final. O modo de vida antecipado da verdade, que é Deus. Portanto, queridos irmãos, a Escritura
em Provérbios 16, 18, diz assim: o orgulho antecede a ruína. Isso se manifesta de várias maneiras. O orgulho se manifesta através do relativismo. Tudo é igual, que nada. Eu vou à igreja hoje católica, amanhã eu vou em tal seita, tudo é igual, Deus é o mesmo, tudo é igual. Não é igual não, queridos irmãos. Não é igual, não é maquiagem. Mas o veneno está dentro. Está para além da pintura, está o veneno mortífero. Relativismo religioso, relativismo moral, né? Para que casamento? Que nada, se junte mesmo, vai lá, é assim, dessa forma, que nada. Já isso foi da Idade Média. Mesmo entre pessoas que comungam, que recebem a confissão. Não batize o menino agora não, para quê? Deixe crescer. Relativismo em todos os sentidos. Ateísmo prático ou teórico. Muitos dizem que são ateus com a boca, mas a prática diz outra. E muitos dizem que são cristãos com a boca, mas a prática é outra. Precisamos unir a prática à profissão de fé. Diz o apóstolo Paulo: o que crê no coração deve ser aquilo que se professa nos lábios, e aquilo que se professa deve estar em comunhão com aquilo que está na alma da pessoa. O orgulho se manifesta através da vaidade intelectual, da superficialidade em todos os campos, superficialidade religiosa, superficialidade social, tudo superficial. Hoje a nossa sociedade está dessa forma. Ninguém quer dizer uma palavra forte, não. É verdadeiro. Não, para que não? É verdadeiro mesmo, deixa lá, é dessa forma mesmo, eu não quero me comprometer, etc, etc. A pergunta que eu lhes faço, que eu lhes ponho: como estão sendo educados os nossos filhos? Como? A superficialidade, esnobismo religioso, esnobismo político, a vanglória, e, sobretudo, o orgulho se manifesta na arrogância. Quem dispõe o homem a tomar consciência das suas próprias faltas. Não é assim que, às vezes, na nossa sociedade, há os salvadores da pátria, não é? Aos homens ilibados, aos homens intocáveis, ninguém pode dizer nada, não, é santo, é isso. Não é assim, não. Não é assim, não. Eu sou pecador. Eu preciso de remissão de pecados. E o pior é que a comunidade, de modo geral, faz com que essas pessoas se acreditem que são verdadeiramente pessoas ilibadas e santas. Que elas se apropriem dessa falsa inocência, mas diante de Deus, não. Concluindo, por que deveríamos ser orgulhosos? Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios 4:7, diz assim: que tendes vós que não tenhais recebido? E se recebestes, por que vos gloriais como se não tivesseis recebido? Tudo que temos, recebemos de Deus. Tudo que temos, devemos colocar nas mãos de Deus. Que a bem-aventurada sempre Virgem Maria interceda por todos nós, agora e sempre. Amém.